Oi, gente, eu sou Camila Claudina, professora de língua portuguesa, e hoje eu vim trazer para vocês um pouco mais sobre regência. Esse vai ser o último bloco da gente falando sobre a regência. A gente está fazendo resoluções de questões. No último bloco, eu fiz a resolução de uma questão, e aí eu estava explicando algumas coisas relacionadas à segunda questão. Certo? A gente vai retomar com a questão. Eu vou terminar de fazer as explicações das quais eu estava fazendo, e aí a gente dá prosseguimento para as demais questões. Queria dizer uma coisa a vocês, certo? Em relação à regência, às vezes você pode pensar, certo? Ou dar a entender que você não está entendendo porcaria nenhuma, certo? Isso é super normal. Às vezes é porque sua base de sintaxe e morfologia está fraca, certo? Então, faz com que você não compreenda bem, não entenda de fato, certo? Quais são as regras da regência e da concordância. Mas isso é super normal, certo? Relação de sempre repetir. Essa relação de repetência, ela vai levar à perfeição, certo? Vai fazer com que você pegue o material, pegue o assunto. Então, é bem importante que você já tenha a parte de sintaxe e morfologia fixada na sua cabeça, para que a gente dê continuidade para o quinteto, né? Que eu sempre digo. Esse quinteto, ele tem uma possibilidade, uma probabilidade muito maior de cair, certo? Que é concordância, regência, crase, pontuação e colocação pronominal. Então, eu preciso de verdade que você tenha uma base boa de sintaxe para continuar a compreender a partir da regência, certo? Até porque regência e concordância é sintaxe pura, certo? Purinha, purinha, purinha. Então, a gente estava fazendo as explicações de assim, a gente fez uma questão, que foi essa daqui, e aí a gente está na segunda questão, certo? Deixa eu apagar aqui as coisinhas que eu estava explicando. Na verdade, eu não expliquei, né? Na verdade, eu vou explicar, certo? Então, é basicamente isso, como eu estava falando para vocês, que a parte de sintaxe, certo? Ela é muito, muito importante, até porque regência e concordância é sintaxe purinha, certo? A concordância vai trabalhar a relação do sujeito com o verbo e a regência vai trabalhar essa relação de predicação verbal, que é quando o verbo é transitivo direto, certo? Essas besteiras. Mas, enfim, para o que a gente estava estudando, certo? Eu falei do em que, falei do onde, falei do que e das expressões que podem ser trocadas. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é em relação às preposições, certo? Preposições. Então, eu já digo aqui, ó. Preposições, certo? As preposições na parte de regência para a banca CESP, elas são muito importantes. Por quê, Camila? Porque a banca, ela trabalha com a relação de coesão e coerência, certo? Ela sempre tende a isso. E o que acontece? A coesão, ela vai ser a relação de estabelecimento de sentido, certo? Sentido. E aqui vai ser erro gramatical. Então, vamos supor que você trocou uma coisa pela outra, certo? Uma preposição pela outra. Porém, cada preposição ela tem o seu sentido próprio. Você viu alguns verbos, certo? Que quando eu tiro a preposição, ele dá sentido disso. Quando eu boto a preposição a, ele dá sentido daquilo. Quando eu boto a preposição em, dá sentido daquilo. Então, perceba que cada verbo com cada preposição, até sem o uso dela, cada um deles terão os seus sentidos próprios. Então, perceba que a partir do momento que eu coloco, tiro ou troco a preposição de um verbo, vai fazer uma relação de coesão. Aí você pode me perguntar, Camila, isso é sempre que acontece? Não, né? Até porque existem verbos que eles só são aceitos com preposições, certo? E não são esses verbos que a banca vai cobrar. Ela vai cobrar esses verbos que tem mais de uma regência, certo? Que tem mais de um sentido. Por exemplo, do verbo assistir, eu tenho assistir de ver, certo? Que aí vai ser transitivo indireto solicitando preposição a. E eu tenho assistir de Udá, que ele é verbo transitivo direto. Então, vamos supor que a banca diga assim, se eu pegar, vamos supor, assistir a novela, assistir ao jogo, e eu quiser fazer a supressão, eu quero fazer a supressão da preposição a. Posso, certo? Por quê? Porque eu só vou estar fazendo a alteração do sentido do verbo com a retirada da preposição. Mas aí você tem que estabelecer pelo que a banca vai cobrar. Se no comando da questão ela está perguntando a você sobre coesão apenas, sobre coerência apenas ou sobre os dois, certo? Porque se eu trocar, vamos supor, se eu fizer a troca de um por outro, não vai acarretar numa mudança de coerência, num erro de coerência, até porque é erro gramatical. Não fica errado. Mas se eu fizer a troca da preposição
pela não preposição, a gente vai fazer uma alteração de sentido no verbo. Então, é basicamente isso. A troca da preposição vai fazer com que o verbo ele seja alterado, o seu sentido seja alterado. Por isso que todas as vezes que eu digo, gente, colocar, tirar ou trocar a preposição vai fazer uma mudança de sentido, é por conta disso. Porque se você troca a preposição até se você faz a retirada dessa preposição, eu vou fazer a retirada também, na verdade eu vou fazer a mudança do sentido estabelecido pelo verbo ali naquela oração. Tranquilo? Então é basicamente isso. O que eu queria chamar a atenção, relação de preposição, certo? Exemplo. Sempre digo que preposição é igual ao irmão mais novo. Ai, que ódio. Eu queria ir paquerar, minha mãe jogava eu pra ir pro shopping paquerar com meu irmão mais novo. Era literalmente isso, tá? Então, é igual ao irmão mais novo. Pra onde você for, você tem que levar. Vamos supor. De que? Pode ser trocado por em que? Não, por quê? Porque um tem a preposição de e o outro tem a preposição em. Entendeu? A que pode ser substituído por de que? Não, porque um tem a preposição a e o outro tem a preposição de. Entendeu mais ou menos? Para mim fazer a troca de que, eu só posso fazer a troca de que por do qual, da qual, dos quais e das quais, dependendo do referente, e se faz retomada e precisa estar em concordância. A mesma coisa é em que. Lembra que o em que ele pode ser trocado por no qual, na qual, nos quais, nas quais? Por quê? Porque eu preciso procurar o referente. Porque para onde eu vou, eu estou levando a preposição. Então, preposição é igual ao irmão mais novo. Para onde você for, você tem que levar, certo? Então, não pode fazer troca de preposição de uma para outra, certo? Então, vamos lá para a parte das questões. Ele fala aqui, ó. Seria gramaticalmente correto a expressão pelo qual, certo? Se fosse substituído por porquê. Tá errada essa questão, certo? Quem não respondeu, está respondido agora. Mas o que acontece aqui? Esse porquê aqui, ele é uma conjunção explicativa e isso você já deveria saber há muito tempo, certo? Por quê? Porque conjunção foi um dos primeiros assuntos que eu dei e gravei. Então, você já deveria estar craque nisso. Além de tudo, para quem vai fazer, para quem faz PMPE, certo? Aí é que tem que estar afiado mesmo, porque o uso dos porquês sempre cai nas provas, certo? Todo tipo de prova sempre tem uma questãozinha básica ali de porquês. Então, é necessário que você saiba decoradíssimo, certo? Além disso, você tem que saber a diferença das expressões e dos tipos de porquês. Por quê, Camila? Porque a partir do momento que você sabe, você saberia que a expressão pelo qual não poderia ser substituída por esse porquê. Aí, no caso, Camila, esse porquê aqui estaria incorreto, mas se eu quiser substituir por um outro tipo de porquê, eu poderia? Isso mesmo, certo? O porquê que se encarretaria aqui seria, ó, o porquê separado sem acento, que é igual, é semelhante, certo? É equiparado à expressão pelo qual. Então, eu poderia fazer a troca da expressão por qual. Por quê? Porque, para quem não sabe, a expressão pelo, certo? Que, na verdade, é uma contração, é por mais ou. Certo? Então, perceba que, quando eu digo pelo qual, é igual eu estar falando que é por mais o qual. E você lembra que o qual e que é quase a mesma coisa? Entendeu? Na verdade, são equiparados, são semelhantes. Então, perceba que eu já teria o qual pelo que, e aqui eu tenho por por. Então, eu poderia fazer a troca, certo? Mas por esse porquê aqui que a banca colocou, eu não posso, porque ele está junto. Então, ele indica que é uma conjunção explicativa ou até causal. Tranquilo? Então, a questãozinha estaria errada por conta disso. A única expressão que poderia ser trocada pelo qual seria a expressão porquê, mas esse porquê deveria ser separado e sem acento. Além disso, na próxima questão, a banca diz assim, ó, a supressão da preposição a em... Que droga. A supressão da preposição a em lojas que se recusam a atender clientes de determinada raça prejudicaria a correção gramatical. Vamos lá. É só você fazer aquela relação de predicação verbal. Você perguntar o verbo, ver se ele solicita complemento ou não, certo? Aí você vem aqui. Quem se recusa a fazer alguma coisa, né? Assim, se recusa a alguma coisa. Perceba que ele diz aqui, recusa a atender clientes de determinada raça. Aí eu pergunto a você, se eu dissesse assim, recuso a atender clientes de determinada raça, você entenderia?
Entenderia, certo? Você entenderia. Aos seus olhos, tem algum erro gramatical? Não. Você percebeu que ele só fez a retirada de uma preposição? Então, isso vai acarretar só uma mudança de quê? Só mudança de sentido. É isso. A banca, no registro dela, quando a banca vem aqui para a solicitação, ela diz que prejudicaria a correção. Correção é sinônimo de sentido? Não. Então, se não é, certo? Então, a questão estaria errada. Porque a gente sabe que a supressão de uma preposição ela não vai acarretar um erro de escrita. E se, na verdade, na alteração do sentido que o verbo foi empregado. Tranquilo? Então, essa questãozinha estaria errada por conta disso. Próxima questão, ele fala assim, ó. No primeiro parágrafo, seria gramaticalmente correto substituir a forma verbal perguntei, em perguntei ao doutor total, por interroguei, desde que o segmento ao doutor fosse substituído por. Vamos lá. Quando a gente vem para a regência do verbo perguntar, certo? Quem pergunta, pergunta alguma coisa. Então, perceba que ele é um objeto direto, alguma coisa, a alguém. Então, ele tem as duas formas verbais, né? Assim? Então, ele é um verbo bitransitivo, certo? Isso dá para identificar aqui, ó. Perguntei ao doutor. Ele perguntou, ó, ao doutor. Tá vendo? Então, aqui a gente já tem a identificação de um objeto direto. Porém, quando a gente vem com o verbo interrogar, perceba que quem interroga alguém, não é assim? Eu não interrogo alguém? Então, a partir do momento que eu tenho o verbo interrogar aqui, ele vai ser um verbo transitivo direto. E a gente sabe que o verbo transitivo direto, ele não vai aceitar o quê? A preposição, né? Se ele não é um complemento, ele solicita um complemento sem preposição. Então, perceba aqui que a única alternativa que não tem preposição é a letra D. Veja que fácil. Pelo aqui é preposição por, do é de, contra a preposição e para a preposição. Só que o verbo interrogar, ele não é preposicionado, porque quem interroga alguém, certo? Fosse substituído, então a letra D seria a opção correta. Além disso, ela tem a próxima questão que diz assim, ó, a correção gramatical e a coerência seriam mantidos caso a expressão pela qual, por conta da forma pela qual se move e ataca, ela demonstra que a comunidade humana é igualmente precária. Então, lembra que eu falei que pela qual, certo? É um sinônimo de quê? De por, né, assim, mais a qual, certo? Além disso, você agora vai ter que procurar, ó, lembra que aqui tem uma preposição? Então, tudo que tiver uma preposição que não seja o por, a gente vai cortar de imediato. Tranquilo? Ó, que não pode porque não vai ter a preposição em si, certo? Da qual não pode por conta do de, certo? Eu tenho como, que é um sinônimo, e eu tenho aqui o onde não pode só para lugar. Então, eu fiquei com duas alternativas, por causa da qual e como. Só que o que acontece? Se você não prestou atenção, eu tenho preposição da aqui, certo? Então, eu tenho a preposição de. Então, eu não posso fazer a troca só por conta desse de aqui. Só por ele. Então, a única alternativa seria como, certo? Como é o jeito, é por a qual, pela qual, a forma, certo? E perceba que ele diz assim, ó, por conta da forma pela qual se move e ataca. É como a forma vai se atacar e vai se mover e atacar. Então, perceba que são sinônimos. Então, a alternativa correta aqui seria a letra C, certo? C não, desculpa, misericórdia. Letra D de Deus, certo? E agora a gente vai para as lindas questões UPNET, certo? Deixa eu colocar aqui imagem desse lado agora, pronto. Ó, ele fala assim, em relação ao texto 1, percebe-se um desvio de regência, a célula alternativa que o indica. Camila, como é que eu vou fazer a resolução dessas questões? Procura verbo e identifica se o complemento desse verbo vai estar em conformidade. Tranquilo? Mas o que ele quer aqui, na verdade, isso aqui é uma questão de regência nominal, certo? Então, aqui você vai procurar saber sobre a regência do nome. O que é a regência do nome? Eu já tinha falado algumas coisas sobre isso. Regência nominal é quando o nome, que pode ser um adjetivo, advérbio ou substantivo, ele vai solicitar um tipo de complemento. Você lembra disso? Eu tenho certeza, tá? Então, regência do nome vai ser quando o nome, adjetivo, advérbio ou substantivo, vai solicitar um complemento. Vamos lá. Então, eu digo aqui, ó, não esqueça das seguintes verdades.
Quem se esquece de alguma coisa. Então, perceba que aqui está inconformidade. Assinala a alternativa que o indica. Ele fala de desvio, então ele quer incorreto, certo? Então, essa daqui já não poderia ser porque ela estaria correta. Quem se esquece de alguma coisa. Além disso, ele diz aqui, ó, esperar não significa inércia. Quem espera, esperar não significa. Quem significa alguma coisa. Então, perceba que ele significa inércia, está em conformidade também, e não é letra B. Vamos lá. Renunciar não quer dizer que não ame. Opa, renunciar não quer dizer. Quem diz alguma coisa. Ele diz o quê? Que não ame. Então, perceba aqui que eu tenho também um objeto direto, está em conformidade. O tempo ensina, mas não cura. O tempo ensina, verbo intransitivo, mas não cura, verbo intransitivo também está corretinho. Abrir mão não quer dizer que não queira. Opa, abrir mão, certo? Quem abre mão de alguma coisa. Eu abri mão de não dizer que não queria, que não queira, certo? Aqui tem a preposição de. Então, perceba aqui que falta a preposição, certo? Quem abre mão de alguma coisa. Quem abre mão de alguma coisa. Então, perceba que aqui, na oração, não tem nenhuma preposição de, então a alternativa correta seria a letra E. Tranquilo? Bem fácil essas questões, bem práticas. É só basicamente de quê? Transitividade verbal, certo? É transitividade verbal e transitividade nominal. O que é que eu tenho aqui? A relação de quê? Se um verbo, ele está solicitando o complemento, ou se o nome, que vai ser o substantivo, advérbio ou adjetivo, ele também está solicitando o nome, certo? Então, não tem muito demais, essas coisas todas, não. É só fazer a análise bem certinha que dá certo. Ó, próximo. Observe o cumprimento das regras de regência no trecho. Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto, não sei o que, tal. Assinale a alternativa em que as regras de regência forem igualmente cumpridas. Vamos lá. Atacar a opinião pública, a gente vai procurar, na verdade, a gente vai equiparar, certo? E vai procurar o que foi mudado, tranquilo? Então, procurando o que foi mudado, a gente sabe onde é que a banca quer chegar. Ele fala aqui, ó, atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva. Sem analisar a sua perspectiva, é injusto com quem é, ó, ele já trocou. Quem é compelido se vê obrigado, tá vendo? E aqui, ó, ele já colocou uma preposição. Primeira coisa que ele trocou. Sua perspectiva é injusto com quem, ó, opta por seguir os padrões. Quem decide a seguir, quem prefere a seguir e quem se submete em seguir. Vamos lá. Quem se vê alguma coisa. Ele se viu obrigado. Mas quem se vê obrigado de alguma coisa. E agora? Eu me vi obrigado de fazer alguma coisa. Se vê obrigado de seguir? Não, né? De seguir, não, né? De seguir, não. Olha o outro. Quem opta por alguma coisa, certo? Ele vai seguir alguma coisa. Os padrões. Opa, letra B. Próxima alternativa, ele diz assim, ó. Quem decide alguma coisa. Ele não decide a seguir, certo? Tá errado aqui por conta disso. Quem prefere alguma coisa a outra. Ele prefere os patrões a seguir. Já mudou o sentido, certo? Ele prefere os patrões morais e legais impostos pela vida em sociedade. Ele não está fazendo aqui comparação. E quem se submete a alguma coisa e não é. Então, a alternativa correta aqui seria a letra B de bola, certo? Então, a gente vai finalizar aqui o bloco 3, na parte de regência. Se você teve muitas dúvidas, se você ficou um pouco agoniado porque não entendeu bem o que eu quis falar, o que eu quis transmitir, é necessário que a gente faz assim, você assiste a aula, não entendi, Camila, vai para o PDF. Se não entendeu de forma alguma, volta para a sintaxe, certo? Porque, basicamente, como eu falo, concordância e regência é parte sintática. Certo? Então, é basicamente isso. Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco.